ela inicia no pensamento do treino. Tem que planejar com antecedência o treino. Se for possível, tu tem que discutir com os teus pares a atividade que tu quer. Mais a fundo do que isso, tu precisa estar pensando lá na frente quais são as formas, quais são as regras que eu criei para minha atividade que podem dar problema na execução. Por exemplo, eu dei um treino esse ano, que era um treino lá no Cruzeiro, na pré-temporada, que era um treino assim, que era um treino segmentado, tá? Era um jogo pré-desportivo, assim, eu montei, era meio campo que a gente utilizou, mas ele era dividido em zonas, em 4 zonas. E na primeira zona só podia participar o goleiro, 2 zagueiros e 2 atacantes, tá? E o objetivo da primeira zona era que os 3 jogadores de defesa, ou seja, os 2 defensores e o goleiro, construíssem mantivessem a posse de bola utilizando o goleiro. Então esses jogadores só poderiam fazer a bola passar para a segunda zona se o goleiro fosse acionado. Então eles tinham que manter a posse de bola com o goleiro contra 2 atacantes. Então ficava 2 atacantes contra 3, na verdade. E o objetivo dos 2 atacantes era roubar a bola ali e fazer o gol. Só que eles iam tentar roubar a bola de 3 jogadores, porque o goleiro tinha que ser utilizado. E a defesa só podia passar a bola para o próximo setor se o goleiro fosse utilizado. E a regra era essa. E o Fred, que é nego velho, era um dos atacantes, o que ele fez? Ele marcou o goleiro. Ele deixava o zagueiro jogar e marcava o goleiro. Ele não burlou regra nenhuma, mas ele teve uma atitude que estava de acordo com a regra, mas que essa pequena atitude de tu esquecer de marcar o zagueiro, querer marcar só o goleiro, deixando o zagueiro livre, atrapalhou toda a sistemática do treino, porque o zagueiro tinha a bola, mas como não tinha feito ainda o passe para o goleiro, não podia avançar no jogo. Porque a regra previa que o goleiro obrigatoriamente tinha que ser usado. Só que o Fred, inteligentemente, ficou grudado no goleiro, porque se o goleiro tem que ser usado, eu não vou deixar o goleiro ser usado, entendeu? E aí atrapalhou o treino. Então, isso que eu estou dizendo, prever as regras que tu criou, o que pode acontecer de acordo com as regras que tu criou, que vai transformar o teu treino num Frankenstein. E ali, muito rápido, eu tive que fazer uma adaptação de regra. Eu falei, o goleiro pode ser utilizado, mas não mais necessariamente. E aí, quando eu falei o não mais necessariamente, o Fred saiu do goleiro. E aí eu coloquei a regra. O goleiro pode ser utilizado, mas não necessariamente. Então, para vocês conseguirem fazer o passe para a próxima zona do campo, vocês precisam trocar 3 passes. E aí, quase que obrigatoriamente, o goleiro passou a ser usado como superioridade numérica. Então, tu tem que prever isso, porque se tu não prever como sair de determinadas situações, tu pode ter algum jogador que atue dentro da regra, mas que complique a fluidez do treino. Tá? E durante o treino, tu tem que te posicionar corretamente, de uma forma a tu ser visto por todos, a tu conseguir enxergar e principalmente ter uma participação verbal muito forte que reforce as regras estipuladas e não que demonstre a solução. Tá? E a principal intervenção do treinador na pedagogia dos jogos condicionantes é ter paciência. A paciência está vinculada ao teu entendimento de que o erro é fundamental. Se tu não sabe e não entende que o erro é fundamental, tu não vai permitir que ele aconteça. Tu vai enxergar o erro como um problema no teu treino. O erro não é um problema no teu treino. O erro é o caminho da solução do teu treino. Só que para isso acontecer, tu tem que dar tempo